Olá, tudo bem, pessoal? Vou iniciar a live de novo. Vou convidar aqui a Janaína novamente, porque não conseguimos daquela hora, até dei um tempinho. Eu vou tentar fixar aqui o título. Consegui fixar. Que bom, a gente vai aprendendo, gente. Eu não sei tudo de live ainda. Jana, eu acho melhor tu pedir para entrar, porque aquela hora eu te convidei e não deu certo. Quem sabe a gente faz de um outro jeito. Será que a Janaína tá me ouvindo? Vamos ver, a gente acerta. Fiquem aí, pessoal, uma hora vai dar certo. Deixa eu convidar ela aqui. Já que ela não apareceu, deixa eu ver se ela entrou. Não. Vou tentar. Vou convidar ela de novo. Adicionar. Jana, eu vi que tu entrou, só que não tá, continua não aparecendo a tua imagem para nós. Você me ouve? Eu tô te ouvindo, não tô conseguindo te enxergar e tá dando aquele temporizador ali. Eu acho que a internet não tá boa aí. Isso, é o que falta. Sabe que ela fica dando aquele. Como se estivesse carregando, Tá. tá? E tu conseguiu me pedir para entrar? Quem sabe tu me pede para eu te tiro da live e tu me pede para entrar. Pode ser que daí dê, Pode ser? tá? Deixa eu ver se eu consigo te cancelar aqui. Remove Janaína. Tá. Agora ela. Vamos ver, visualizar. E Oi, agora? Jana. Não, Oi. não, não entra a tua imagem. Hum, Tu tá com a tua câmera liberada aí, alguma coisa desse tipo? Não sei. tô. Agora entrou. Entrou? Ai, que ótimo. Entrou. E aí? Ê! Demorou. E aí, Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo. bom. Vamos ter aquela conversa, então, bem bacana Vamos. sobre o que tu mais entende, Uhum. É o que eu mais né? gosto também. Que legal. Janaína, te apresenta então para o pessoal, assim, eu coloquei lá no Instagram, quando eu fiz o convite, quando eu divulguei a live, coloquei ali todo o teu currículo, teu mini currículo ali, para pelo menos mais resumido para as pessoas entenderem, mas eu queria que tu te apresentasse também. Tá ok. Bom, obrigada pela oportunidade, né, de falar sobre esses assuntos digitais e de comportamento do consumidor que tanto me atraem, né? Bom, eu sou A gente Janaína. que agradece. Ah, imagina, eu sou Janaína, @jana.leog. Eu sou mestre em comunicação, na área de comunicação digital. Trabalho na área de marketing, já faz 10 anos, Ellen, que eu estou dando aula na faculdade. Nossa, O tempo passa muito rápido. E eu também sou sócia de uma empresa de pesquisa de mercado, que se chama SocialX. E essa empresa vem fazendo com que eu já esteja trabalhando bastante na área de inteligência de mercado.
Então, por conta desse estudo, né, e por atender muitas empresas micro e pequenas aqui de Brasília, orientando nas ações de marketing, de pesquisa de mercado, né, que vem aumentando cada vez mais esse meu interesse, né, por auxiliar os empreendedores nessa parte de mercado, né, de entendimento da concorrência, de entendimento do cenário em que os negócios vêm vivendo, né, que vem mudando radicalmente de março para cá, no Brasil e no mundo todo. Sim, sim. E é difícil, e agora deve ser mais complicado, porque assim, ao mesmo tempo que as pessoas precisam mais de um norte, também está tudo em movimento, né, Janaína? Tentar, assim, tem que detectar esses movimentos muito rapidamente para poder ter um diagnóstico rápido e mostrar para o teu cliente o que está acontecendo, né? Porque a política, por exemplo, né, ela influencia muito fortemente nos negócios. E a política ela vem mudando, cada dia surgem notícias novas e isso tem impacto. Hoje já sai uma resolução do Ministério, amanhã sai outra. Então a gente acaba vivendo numa confusão mesmo, né? Então a gente manter adaptado e conseguir trabalhar planejamento nesse cenário é uma loucura. Né? Uma loucura. Sim. Uhum. Eu acho que tem que ir meio que tentando entender e fazendo ações quase que diárias, assim, conforme as mudanças, né? Exato. Tem que estar, eu acho que também a conexão com o teu cliente é muito maior, porque a cada jornal nacional tudo muda. Exatamente, exatamente. Você dorme algumas horas, assim, e aí quando você acorda, mudou tudo. Né? Então, inclusive, isso é muito estressante, né? Principalmente para o empreendedor que tem prazos, que tem a questão financeira, né? Que tem funcionários. Né? Então, toda essa cena incerta e que vem ficando cada vez mais complexa, ela vem complicando muito, né? Vem dificultando não só a questão do empreendedorismo, mas inclusive na vida das pessoas, né? Nos relacionamentos e até a saúde mental, né? Então, a gente tem que tentar manter a calma nesse contexto de mudança para tentar fazer com que a gente consiga ter mais soluções mais assertivas, né, para que o negócio consiga sobreviver mesmo nesse universo de incerteza e de profunda crise. Uhum. E quando tu fala assim dessas questões da própria vida pessoal e emocional do empreendedor, enfim, isso também influencia esse momento que a gente passa também de estresse coletivo, isso também vai influenciar o consumo, que talvez não seria dessa maneira que ele se manifestasse, mas em função desse estresse, ele se manifesta já de uma outra forma também, né? Isso também é um agente dessa mudança. Sem dúvida. No início desse ano, eu fiz um ciclo de palestras aqui em Brasília, falando, é até engraçado lembrar isso, porque foi lá pela primeira quinzena de fevereiro, e aí eu fiz um levantamento geral de quais eram as tendências, e a tendência de consumo em Brasília ela era muito grande, porque as pessoas estavam se acalmando um pouco em relação à economia, né? Então, aqui a gente estava tendo um aumento no número de turistas, né? Uma ampliação do aeroporto, então isso ia trazer muita gente para cá. Então, era um cenário bacana para o turismo, para a gastronomia, para o marketing. E daqui a pouco veio uma variável externa lá da China que a gente não consegue controlar e que acaba impactando o comportamento de consumo, os hábitos de vida, né, fazendo com que as pessoas consumam coisas diferentes, né, se olhem mais para a sua relação com a sua família, com a sua casa, né, que eu acho que
essa é uma das principais mudanças, né, por conta do isolamento. Então, isso vem fazendo com que a gente mude a forma de consumir, de comprar, né? Na questão de, por exemplo, as coisas têm que vir até a nossa casa, nós não podemos, por conta do isolamento, ir realizar compras, ou se a gente vai com muito medo, então vai muito rápido, né? Então, tudo isso vem mudando, né? Vem mudando os tipos de produtos que estão sendo mais vendidos, né? A forma como esses produtos são apresentados e assim por diante. Janaína, e assim, em relação a essa... Porque para mim o isolamento, né, social nos colocou alinhados, né? Então todos, independente da classe social, todos ficaram isolados. Todos foram para um momento de pausa, e que eu entendo que esse momento de pausa foi também um movimento de reflexão. O momento que todos foram colocados alinhados, tu acha que daqui para o consumo daqui para frente, ele volta a ser nichado, ou isso demora para acontecer? Como é que isso vai ser daqui para frente, assim? Pelo menos agora a curto prazo. A gente está falando tudo aqui, acho que a curto prazo, né? Olha, eu acho que a gente vai percebendo quando... Eu não sei se a gente está pausado. Eu sinceramente não sei, assim, porque como eu sou professora, não sei se tem mais professores, eu acredito que tem aí pelos nomes que eu vi, a gente está trabalhando muito. Muito. Então, principalmente o pessoal da educação vem reinventando a educação e tal, os estudantes vêm reinventando a forma como eles vão né, se relacionando com o ensino. Então, não sei se esse momento para todo mundo é essa questão do parado, assim. Acho que tem muita gente se virando de outros jeitos. Mas, de qualquer forma, eu percebo que a gente, por conta de estar mais em casa, né, para quem consegue ter mais tempo livre, começa a pensar naquilo que lhe dá um pouco mais de qualidade de vida. Já que a gente não está podendo sair para passear, a gente não está podendo viajar, acredito que a gente está se dando alguns prazeres. E esses prazeres, muitas vezes, eles passam pelo consumo, né? Então, acredito que, de certa forma, a gente vai adquirir produtos que sejam mais interessantes, que nos satisfaçam desejos específicos, né? Então, a gente vê, por exemplo, as pessoas que curtem jogos, né? Aumento de venda de jogos de quebra-cabeça aumentando muito. Então, você vê que alguns segmentos, eles começam a trabalhar justamente crescendo em nichos que antes tinham tanta coisa para gastar dinheiro que agora não tem, porque não pode sair de casa, se voltando para isso. Então, se, por exemplo, o sujeito é um colecionador e ele está muito tempo em casa olhando para a coleção dele, ele vai querer enriquecer isso mais, né? Então, se o sujeito gosta de ler, ele vai acabar lendo mais. Então, talvez esses nichos funcionem mais por conta disso. Então, na verdade, as pessoas têm, talvez, a pausa seria o olhar para si mesmo, né? Eles estão olhando mais o que realmente faz feliz cada um, e vão fazer a busca dessa, até como tu disse, como eu não posso sair e investir em outras coisas, eu vou trazer o que eu posso para perto de mim, né? Então muda. De certo modo, isso para o cenário casa, que é o que a gente fala aqui, Janaína, isso é muito enriquecedor, o que tu traz, né? Porque as pessoas estão além, eu imagino e falo muito aqui que elas estão olhando para suas casas, ok. Sim. Mas a gente também tem uma incógnita em relação ao que eles vão querer transformar nessas casas. Mas quando tu me coloca essa questão, né, que às vezes é um detalhe pequeno, mas que tu visualiza como pesquisadora, e que para a gente, como resposta, né, que tenta entender o papel do segmento, aliás, entender o mecanismo do segmento, é bem relevante. E como as pessoas não estão podendo
ter um momento de lazer, elas tentam se realizar com outras coisas. E aí começa a entrar o cenário casa com um olhar diferente, né? Um olhar de prazer, do conforto, né? Não só da funcionalidade dessa casa, mas algo que me dê um refresco, né? Algo que me dê muito prazer a ponto de condicionar com algo que eu faria na rua, sei lá, algo desse tipo, né? Exato. Quando eu penso nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né, relacionado à casa, eu tenho a sorte de morar numa casa que tem um pequeno pátio. E como tem criança, cachorro, essas coisas todas, isso vem sendo um alívio para mim. E aí quando eu penso, porque a gente está vivendo uma incógnita e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, eu fico pensando que dificuldade que eu teria para viver num ambiente que não tem um pátio, que não tem um sol. Hoje a gente está percebendo, né, porque a gente tem muito acesso à informação, o quanto o sol é necessário para que a gente leve a vida com um pouco mais de qualidade. Então, um apartamento, uma casa que não pega um pouco de sol, que não entra esse sol dentro da casa, que a pessoa possa sentar ali e pegar aquele sol, isso por um tempo, né, não sei, né, quanto tempo, isso vai ser muito complexo. Eu imagino, por exemplo, né, pelo relacionamento assim das pessoas que eu convivo, a maior parte delas trabalhando dentro de casa, que o home office vem sendo um grande aprendizado para todo mundo, né? E é difícil quando a gente tem uma casa que não está preparada para ter um home office, de uma hora para outra a gente precisa realizar isso. Então você precisa de um ambiente que tenha um pouco mais de calma, né, que tenha uma luz e tal, computador, essas coisas todas. Esse ambiente que fica atrás, né, esse background aqui. Quando as pessoas forem comprar uma residência ou forem, né, reformar, eu não sei os termos corretos, tá, Ellen? Não, vai falando, a gente está entendendo. Eu imagino que a pessoa vai pensar sobre isso, né? Pô, eu não tinha um home office, mas e se eu precisar ter? Se esse processo se delongar, se vir outro daqui para frente. Então, acho que o pensamento um pouco disso vai mudar, né? De trazer a casa como um ambiente de refúgio, se a gente vai precisar ficar tanto tempo dentro dele. Então, uma tendência que era muito presente, não sei se é em Porto Alegre tão fortemente, porque eu estou longe daí faz muito tempo, mas aqui em Brasília, que vem muitas pessoas para cá porque passam em concurso, né? Porque vem trabalhar a questão política, grandes empresas, enfim. Vem sozinhos, vem poucas pessoas, ou casais, ou vem a pessoa sozinha. Então aqui tinha muita procura por kitnet, e kitnets caras, né? Caras, baratas, para todos os tipos. E agora você imagina uma pessoa vivendo num ambiente de 25, 30 metros quadrados, 24 horas por dia, sem ter fuga nenhuma. Então, acho que essas coisas, elas vão precisar ser repensadas, né? Eu acho que isso acaba tendo muita influência na forma que vai se consumir daqui para frente, né? Na área de arquitetura. Sim, acho que sim. Eu acho que isso vai se reverberando nas escolhas, né? Duas coisas que eu acho, assim, Janaína. A questão do home office, por exemplo, as pessoas tiveram que meio que montar esse home office do jeito que dava para esses dias que foi assim, de uma hora para outra que aconteceu de ficar trabalhando em casa. Tem dois cenários aí que eu acho que eu visualizo que é legal de falar. Primeiro, existem algumas pessoas que vão melhorar esse espaço de home office delas, né? Porque elas imaginam que isso, vez ou outra, vai precisar acontecer e vai acabar dando valor para aquele espaço que às vezes foi só a mesa de jantar. Né? Então, daqui a pouco as pessoas vão começar a vão querer ter um espaço numa bancada, num armário, sei lá, de alguma forma, de home office em casa como um plano B. E outras que muitas pessoas vão realmente começar a trabalhar em casa a partir de agora.
né? Experimentaram, deu certo, fica mais próximo de tudo, não perde tempo no trânsito, ao mesmo tempo assimila a vida em família. Alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, 6 anos mais precisamente, eu fiz essa escolha. Eu tinha os filhos bem pequenos, e eu entendi que naquele momento era melhor eu estar por perto, né? Sim. Então, eu criei todo o espaço, adaptei a minha casa para isso, para eu ter um espaço mais independente dentro da minha casa para poder fazer o trabalho, mas foi uma coisa que acabou melhorando o meu dia a dia. E eu acho que o isolamento aconteceu isso com a maioria das pessoas também. Elas começaram a perceber que elas têm uma vida mais produtiva e mais interessante no ponto de vista de estresse se elas trabalharem em casa. Então, a casa, às vezes, vai precisar de mais um cômodo, ou então tu vai precisar de uma adaptação um pouco mais estruturada para poder ter esse espaço de trabalho. Eu acho que tudo isso vai acabar influenciando, já é um movimento de transformação, né? E é bem como tu disse, isso vai ser uma onda, talvez. Teve gente que ficou agora em home office, que volta para o trabalho normal, mas que daqui a pouco, lá na frente, acaba se dando conta, colocando na ponta do lápis, com o próprio trabalho, que vale a pena ele ficar alguns dias da semana em casa, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa que vai como uma onda indo, né, talvez até ganhando força ou talvez perdendo força. A gente vai ter que esperar para ver. Mas eu acho que é um movimento, sim, que tem dois lados. Outra coisa que uma pessoa colocou aqui que eu achei bem interessante e que talvez seja uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Penso que em função da ansiedade causada pelo isolamento, algumas pessoas vão acabar comprando mais e se endividando, né? O que tu acha disso? Porque também começa mais uma compra online, né? Essa ansiedade, aquele prazer que tu disse que eu não estou podendo ter de sair, né, de viajar, eu estou consumindo, né? E como é que eu não sei se tu tem alguma posição já em relação à pesquisa de mercado sobre isso. Eu acho que antes de chegar a responder essa pergunta, uma coisa que é preciso ser dita é que muita gente, mas muita gente perdeu o emprego nesse processo, está perdendo o emprego, está afastado, né? Tem gente com dificuldades gigantescas que não estão conseguindo o apoio necessário. Então, eu já penso como essas pessoas irão consumir. Isso já é Sim. dívida, né? E estou falando do consumo básico, alimentação, Sim. né? Enfim, remédios e tal. Agora, acredito que sim, porque a gente muita gente vai ter que realizar compras que são necessidades, inclusive, fora alguns desejos, né, hedônicos aí relacionados ao prazer que a gente estava falando, e vai ter que, muitas vezes, endividar-se por conta disso, porque esse apelo, ele é muito, muito grande. Eu lembro de um exemplo que eu estava vendo, assisti uma live ontem, e aí a senhora responsável por um estudo de varejo, ela estava até comentando assim, gente, pijama não tem mais para vender em estoque. Então, antes as pessoas não davam bola para pijama. Agora, é a única coisa legal que pode se usar. Então, a Ivete Sangalo usou na live, e aí todo mundo quis imitar. Né? Então, a gente vê, por exemplo, antes eu não tinha desejo por um pijama legal. Agora, já começo a pensar nisso. Né? Uhum. Aqui até a minha sócia aqui está trazendo que depois da quarentena a Hermê bate recorde de faturamento na China. E isso também é uma coisa importante. Quando a gente voltar, a gente vai querer tirar um pouco do atraso daquilo tudo que a gente não comprou, não passeou, né? E outra coisa, você também relacionou essa questão aí de consumo, de dívida, relacionado ao marketing digital. Quando a gente pensa em que a boa parte das compras, se a gente vai no supermercado, por exemplo, 80% das compras que a gente faz, elas são por impulso. Né? Porque a pessoa acaba vendo, leva a sua listinha, tudo bem, mas chega lá, acaba vendo um monte de coisinha que quer comprar.
E a internet, ela possibilita muito mais isso, porque você não precisa mais ir ao supermercado ou ir ao shopping comprar. Você tá ali com um aplicativo, eu acho que a pior coisa, assim, é você baixar um aplicativo, porque ele fica tão na sua mão que você compra por impulso e sem pensar. Sim. Né? Então, essa facilidade que o e-commerce traz acaba fazendo com que a gente acabe gastando mais e muitas vezes sem pensar, e isso pode trazer um impacto financeiro, né, de dívidas, enfim. E até um empobrecimento, né? Porque a dívida também gera um empobrecimento, né? Exato. Eu não sei até que ponto as pessoas vão ter a consciência e o controle desse consumo também, quando ele é tão facilitado, né? Geralmente é interessante, Sim, principalmente se você vai colocando isso no cartão de crédito, porque a gente não vai sim. percebendo o dinheiro indo, quando vê, ele já foi, né? Sim, sim, sim. E não tem e a gente não vê assim uma educação de economia, né? É muito pouco em relação a isso, assim. Parece que nós, ao contrário, o brasileiro ele é estimulado a comprar Sim, compulsivamente e sim. não de ter cautela. Tu vê, nesse momento de pandemia, a gente vê muita propaganda de banco comentando que vão ajudar, mas esse ajudar tem um custo, né? A gente Uhum. não vê nenhuma propaganda, né, ou alguém vindo na mídia dizer, gente, é um momento de cautela, vamos pensar no planejamento financeiro de cada um. Não, a gente não vê isso, né? Não é educativo nesse sentido, né? Eu acho que isso vale falar. Janaína, outra coisa, eu li e vi algumas, eu tenho acompanhado muitas lives de pessoas dessa questão do mercado, de tendência e em relação ao consumo, claro que sempre mais voltada para a arquitetura. Mas eu queria fazer uma pergunta. Dentro de tudo isso que eu vi, aponta como uma tendência a questão das vendas em si, das pessoas terem que trabalhar de uma forma híbrida. Né? Ou seja, mesclar a sua loja física, né? E juntamente com uma questão, um site, um e-commerce ou digital paralelo, né? Tu acha que isso, a longo prazo, isso é uma tendência? É imprescindível que as pessoas se adequem a ter esses dois cenários? Eu tenho o meu cliente virtual e tenho o meu cliente presencial. As pessoas vão ter uma tendência de usar o digital mais, de repente, para conhecer o produto e depois eles vão querer ir na loja comprar. Como que tu acha que isso vai se manifestar? Bom, o marketing 4.0, né, que é a versão mais moderna, contemporânea do marketing, já vem apontando isso. A gente chama isso de omnichannel, né? É Uhum. atender o consumidor no canal que for pertinente a esse consumidor. Então, não só o atendimento online e presencial e via telefone, chat, mas também a entrega do jeito que lhe for conveniente, né? O relacionamento do jeito que lhe for conveniente. Então, isso é interessante porque a gente já tinha algumas empresas, principalmente empresas de grande porte, que trabalhavam já com esses múltiplos canais de atendimento, Sim. que Magazine Luiza, acho que é o grande exemplo desse momento, né? Eles vendiam pelo aplicativo, eles vendiam pelo site, eles vendem presencialmente. Você pode ligar para lá e comprar também. E aí, quando chegou essa situação, eles já estavam bem adaptados a isso. Mas existem outras empresas que estão conseguindo se adaptar agora por conta dessas novas possibilidades, mas isso eu acredito, claro que eu não sou futurologista, ou Sim, sim. mas eu Janaína, eu acho que acredito. agora ninguém é. Ninguém está sendo. Não, nem o pessoal que consegue ter a visão além do Não, alcance. Mas eu é. acredito que isso é uma coisa que não volta, né? Uhum, Eu tenho um comércio que abriu aqui perto de casa, que é um bar de narguilé, Rocá, uhum. me parece que chama esse tipo de bar. E aí eles abriram, assim, uma semana antes da pandemia, e aí eu passei, eu fiquei com uma pena dos caras, assim, pô, o cara investiu uma grana para abrir aquele Sim, negócio,
como que vai fumar na Guilé agora, né? O pessoal vai lá ficar, se chimarrão a gente não pode compartilhar, na Guilé da mesma forma, né? E aí eu ficava com pena dos caras, porque eles não iam imaginar que uma coisa, uma doença ia ter esse impacto. Os caras se prepararam, tá todo bonitinho. O restaurante, bar, sei lá como chamar. E aí agora eu passei lá na frente, os caras colocaram um cartaz escrito à mão, dizendo que eles têm drive-thru, que eles atendem por WhatsApp, que eles mandam entregar na casa da pessoa. Então, se para um pequeno local que abriu há 2, 3 meses, né, com uma capacidade ainda muito pequena, ele já se adapta, então todo mundo vai ter que se adaptar a isso. Quem não tiver online hoje, né, principalmente no âmbito dos negócios, está muito por fora. E a gente vê que muitas empresas, principalmente pequenas, elas estão sobrevivendo por conta da divulgação via rede social, né? Porque a mídia tradicional ela é muito cara, então nem todo mundo pode, né, veicular. Isso que eu queria te perguntar, Janaína. Eu queria te perguntar em relação a, por exemplo, essas pessoas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente tem dentro do cenário da arquitetura, por exemplo, nós temos muito lojistas que não têm o site como canal de venda, né? Ele tem a questão de utilizar as redes sociais como divulgação, assim como os profissionais, enfim. E eu queria te perguntar como que fica a questão de se utilizar da ferramenta de micro-influenciadores para isso. Porque, querendo ou não, é uma forma de venda, né? Embora algumas pessoas... Aqui em Porto Alegre, pelo que eu entendo, as pessoas ainda são um pouco resistentes a isso, né? Mas a gente sabe que, provavelmente, por causa desse cenário, o consumo ele vai voltar, mas ele vai voltar muito local. Né? E talvez, nesse sentido, os micro-influenciadores locais... Né? Aquela pessoa que ela não tem milhões de seguidores, mas ela atinge o raio onde ela, muito próximo da onde ela está, com venda efetiva, porque eu penso um pouco diferente em relação a essa coisa de o engajamento, ok, é legal, tu chegar até as pessoas é legal, mas o quanto que isso vai vender? Né? Qual é o poder de venda? Às vezes tu faz uma ação que vai atingir milhões de pessoas, mas vende 2, 3 produtos. Às vezes, tu vai fazer uma ação com um micro-influenciador, por exemplo, que ele vai vender 10 produtos. E, às vezes, tu atingiu muito menos pessoas. Eu queria entender, como que tu acha que essa ferramenta digital de alcance vai funcionar? Talvez não seja a venda efetiva, porque, às vezes, a loja pode fazer uma ação digital e não ter o e-commerce. Não ter um site apropriado para isso, mas alguém vai falar desse produto e às vezes essa venda vai chegar até pelo telefone, até pelo WhatsApp para o lojista. Eu acho que isso, eu entendo que isso pode ser uma tendência de formiguinha, mas vendendo é o que interessa, né? Sim, o lucro é o objetivo de toda a empresa, não adianta a gente fugir disso. Eu concordo com você, eu acho que é uma grande probabilidade, principalmente para esses pequenos micro-influenciadores, eles acabam tendo uma capacidade de fazer com que as marcas fiquem conhecidas na região, né? Então, são pessoas que têm um interesse, né, em comum. Então, a gente vai seguir essas pessoas que a gente vê que são parecidas com a gente. Parecidas, né? Que têm alguns interesses em comum. Então, dessa forma, a gente vai seguir e muitas vezes a gente vai confiar no que aquela pessoa diz. Porque, se ela é um profundo entendedor dessa área, por exemplo, beleza, arquitetura, né? Estética, enfim... eu vou acreditar nele. Então, ele é um propulsor da imagem da marca. Eu não sei se ele venda propriamente dita, é o papel, né? Mas de divulgar, sim, de divulgar, de fazer com que as pessoas conheçam a marca, né? E acho que é um critério bastante importante também, porque a gente pode mensurar, né? Muitas vezes o sujeito acha que tem que pegar
um grande influenciador, sei lá, o Whindersson Nunes, que tem milhares e milhares de seguidores. Mas talvez o reforço lá da marca que o Whindersson Nunes vai fazer vai ser tão abrangente que não vai auxiliar uma empresa de móveis de Porto Alegre. Então seria mais interessante encontrar uma pessoa que tem mais influência em Porto Alegre, numa determinada região, que isso vai sair num custo muito mais barato e vai ser muito mais assertivo. Então, eu sempre comento, né, nessa questão, quando a gente trabalha o plano de mídia, o legal é a gente poder ter dinheiro para utilizar todas as mídias, fazer uma comunicação integrada, mas a realidade é muito diferente disso, né? Então, o que a gente tem que pensar é que a gente vai focar nossas ações de divulgação para não gastar munição à toa. Então, eu consigo, isso aí que eu imagino. Consigo com influenciadores acabar tendo um retorno muito maior do que com né, uma mídia de massa, muitas vezes, né? Mas aí é preciso que a gente entenda e estude bem o comportamento, né, a rotina de vida desse influenciador, para que também não seja uma forçação de barra, né? O cara Sim. nunca falou sobre isso, agora ele vai falar, não, né? Tem que entrar na rotina de vida desse sujeito mesmo, então acaba sendo mais eficaz, né? Mas sim, eu acho que é muito, principalmente para um público mais jovem, né, que está mais conectado a Instagram, TikTok, né, essas redes, é bastante eficiente, né, e eu acho que também é uma ação que eu acho que para o pequeno é muito importante também, né, Janaína? Porque tu vai atingindo aos poucos aquele teu núcleo primeiro bem próximo, depois tu já reverbera um pouquinho mais, e eu acho que para o pequeno se torna uma ação relevante, e considerando o alcance e o custo, o investimento que ele vai ter, né? E é como tu disse, eu acho que às vezes também se torna aquela coisa mais da indicação. A Camila tá dizendo que lá no Rio de Janeiro acontece muito isso, daquela coisa de quem indica e de quem não indica, né? Eu acho que quando tu faz essa ação mais num raio menor, tem essa conotação de indicação. Eu acho que isso é legal. Eu acho que isso tem uma verdade ali dentro, embutida, que as pessoas, de certo modo, tu quase que é muito próximo dessa pessoa que está indicando. Então, tu tem a tendência de se enfiar um pouco mais, né? E eu acho que é uma tão relevante para quem ainda não tem essa estrutura, porque eu vejo assim, a gente fala muito de estar no digital, mas é tudo muito de surpresa, né, Janaína? As pessoas já eram resistentes antes do isolamento, né? Tinha aquela resistência de ir para o canal digital com... existem muitos empreendedores que tá dando certo do jeito que tá, então eu vou guardar esse investimento para outra coisa, e era resistente. Daí vem esse turbilhão, né? Ele começa, tá na cara que agora ele tem que investir no digital, mas às vezes ele nem está preparado financeiramente para isso, e ele nem assimilou muito isso, não está muito concordando, é muito novo ainda, né? Muitas vezes é alguém que às vezes nem conta com uma assessoria de marketing razoável, que possa trazer para ele tudo isso, né? E aí ele tem aquela coisa de... Então, eu penso que essa coisa também existem várias maneiras de ir indo devagarinho para o digital, né? A gente sabe que tem gente que fez Instagram agora há pouco, né? Então, empresas que acabaram utilizando, conhecendo essa ferramenta, ou pelo menos se expondo nessa ferramenta, agora com isolamento social. Então, essas pessoas também vão demorar um pouco para investir no digital, né? Imagina vender pelo digital. E outra coisa que eu acho que é bastante importante, assim, também da gente comentar, é que principalmente esse momento trouxe isso muito à luz, assim, que o próprio empreendedor, ele também pode divulgar a sua própria marca, né? Eu acho, para mim, eu tenho muita vergonha de aparecer em stories, né? Mas eu também tinha, Janaína, e eu já perdi a vergonha. Eu tô sem vergonha agora.
Ah, que bom, porque isso é um exercício, né? Isso é um exercício. E muitas vezes, cara, se você é dono da sua empresa, você sabe falar sobre ela melhor do que ninguém. E você faz isso com tanto sangue no olho que se você for lá e se colocar num stories e contar a sua história, né? As pessoas gostam muito de storytelling. Isso também traz um resultado bastante positivo. Então, a gente vê gente que antes, né, há pouco tempo não usava Instagram, não sabia, e agora aprendeu que ele se colocando ali, né? Claro que isso precisa ter um certo planejamento de horário, de tema que tem a ver com o teu negócio, enfim, mas é uma coisa que o próprio empreendedor consegue fazer, né, de uma maneira simples, e sem custo muitas vezes, né? Não, e até se é uma coisa de começo, que tu não vai ter um investimento alto, que tu mesmo vai fazer, também não custa nada essa pessoa consultar alguém do marketing, justamente para ver essa estratégia, pelo menos de horário, de assiduidade que ela pode fazer, né? Para ela poder entender como que ela começa para ser eficiente. Uhum. E aí depois vai fazendo um plano mais organizado, né, Janaína? Mas eu acho que é legal também, mesmo que eu vou pegar e vou fazer um Instagram e vou começar, eu acho que é legal. É isso que as pessoas às vezes não têm essa visão da consultoria, né? Que eu acho que as pessoas, a partir de agora, vão ter que começar a ter tanto da mentoria como da consultoria. Se eu não sei fazer sozinho, eu não preciso contratar um projeto inteiro, né? Como um projeto, uma estratégia inteira de marketing. Pô, mas eu posso pegar e ligar para alguém do marketing que eu conheço, indicada por alguém, e ver quanto que essa pessoa pode me assessorar numa consultoria, sei lá, 1 hora que a gente converse sobre o meu negócio, ou que ela monte que ela me diga quais são os melhores horários para eu postar, que ela me diga como é que eu tenho que fazer, eu já começo, eu não vou contratar um projeto inteiro estratégico de marketing, mas eu começo a já me entender entender quais são os passos melhores para eu dar, né? A mesma coisa na arquitetura, se eu não posso fazer o projeto inteiro, mas que pelo menos eu consiga perguntar para a pessoa se eu pinto a parede, se eu não pinto, que cor eu pinto, ou então se eu troco um revestimento, ou se aquilo, que às vezes a pessoa faz um investimento, Janaína, que nem precisava, sabe? Assim, com marketing é a mesma coisa. Coloca um revestimento na parede inteira que ela gastou uma fortuna com revestimento, com mão de obra, com acabamento, que às vezes nem fica bom. E aí tu diz assim, meu Deus, não precisava, eu teria outra alternativa muito mais interessante para dizer para ela, que sairia menos do que a minha consultoria e o produto junto. É só fazer a ação certa, né? A gente está falando de ações, né, Janaína? Eu acho que a partir de agora a gente vai ter que cuidar muito isso. Utilizar o serviço das pessoas que entendem de determinado assunto, seja ele qual for, né? Existem muita gente que tem propriedade para falar de muitas coisas. Eu preciso investir nessas pessoas que têm propriedade para falar e que podem me dar uma luz para que eu não gaste além do que eu posso. Então, as ações vão ter que ser muito bem planejadas em qualquer âmbito, para que as pessoas não gastem mais do que elas podem gastar, mas que nem por isso elas deixem de fazer. É isso que as pessoas vão ter que entender. Né? Eu não vou deixar de fazer, mas eu tenho que fazer certo. O erro estava sendo caro demais, né? Então, quanto mais a gente puder minimizar o erro, né? Foi muito legal essa relação que você fez, porque eu percebo isso muito no marketing, né? Você faz escolhas erradas que saem caro demais e que não te trazem benefício. Então, se você conseguir planejar, se organizar, buscar enxergar de uma forma mais estratégica, você vai acabar acertando mais e gastando muito menos. Então, essa orientação ela é extremamente importante porque agora, principalmente nesse momento, a gente não pode errar, porque a gente não sabe como vai ser o futuro financeiro, né? O futuro, se a gente vai ter emprego, se a gente vai ter clientes daqui para frente. As pessoas estão retraindo muito. Então,
cometer erros que fazem com que a gente gaste um dinheiro desnecessário pode fazer com que a gente deixe de gastar em coisas que são necessárias. Então, o planejamento ele é importante justamente para isso, para minimizar a chance de erro, né? O planejamento é importante. Claro, eu vou falar do aspecto da arquitetura e tu muito provavelmente do marketing. Nos nossos dois segmentos, é muito importante ter um plano. Né? Uhum. O projeto, enfim, o planejamento estratégico, ele é um plano a seguir. A gente tem que ter esse plano para poder ir fazendo os passos certeiros, como tu disse, para não... A gente não tem espaço para erro agora nesse momento. E outra coisa que eu acho muito importante que as pessoas têm que começar a entender, Janaína, é que quando elas forem falar contigo, ou forem falar comigo, né, ou com qualquer outro profissional de qualquer outra área que vai traçar um plano para elas têm que falar qual o investimento que elas querem fazer. Sim, sim. Porque tu vai fazer um plano estratégico para um investimento X, outro para um Y e outro para um Z e assim por diante. A gente tem plano para tudo, só que a pessoa precisa dizer qual é o investimento que ela pode fazer. Mesmo que seja pequeno, mas para que tu possa traçar o plano certo, para que esse plano seja assertivo. Isso que eu acho que é importante também dizer. Né? Porque eu não sei se na arquitetura acontece isso, mas com planejamento de marketing é muito comum. Eu quero fazer um planejamento, mas qual é o seu objetivo? Você quer vender mais? Você quer abrir novas filiais? Né? Você quer ter mais seguidores? Não sei. Então, se você não sabe o objetivo, não sabe nem quanto investir nisso. Né? Então, é muito complicado. Às vezes, né? eu imagino que as pessoas não devem entender nem o que a sua empresa precisa, às vezes, né, Janaína? Não. E muitas vezes a gente vai uma primeira reunião e o cara eu quero fazer uma pesquisa, mas não sabe bem o objetivo. Então, eu quero fazer uma pesquisa porque eu quero fazer uma pesquisa, porque é legal. Mas o que você quer saber? Não sei, assim, o que for importante para mim, não. Mas quem sabe o que é importante para você, né? Para sua empresa é você. Então, é uma estratégia, tem que ter uma estratégia, não adianta. Primeiro a gente precisa entender, né, como, né, falando da questão da gestão empresarial, onde que a gente quer chegar. Primeiro entender qual que é o meu negócio, o que eu quero ser, né? E isso... não precisa ser só grandes empresas, né? Por exemplo, eu quero ser psicóloga e quero ser uma referência. Mas quantos pacientes isso significa que você tem que atender por dia? Né? Então, para você fazer um planejamento nesse sentido, você precisa entender onde você quer chegar. E a partir daí, saber o quanto você está disposto a investir de dinheiro e de trabalho nisso, né? Sim. Então, você pode utilizar custo baixo, custo alto, mas quanto que você quer investir de esforço, seja qual tipo de esforço for, para chegar no seu objetivo. Né? Então, acho que o principal desafio é entender o que a pessoa quer, né? O que a empresa quer, para depois pensar também o quanto ela vai ter para fazer isso, né? Então, adianta você fazer um planejamento lindo e maravilhoso, também a pessoa colocar na gaveta, né? Eu acho que na arquitetura isso deve ser triste demais também. Você faz um planejamento, aí você se empolga fazendo aquilo, aí chega lá o cara, é difícil demais, não, vai dar muito trabalho, vamos guardar. O pior é quando a gente faz o planejamento e eles guardam e às vezes executam outra coisa porque eles acham que vai ficar mais barato. Sim. Sendo que eles poderiam ter falado de valores durante o projeto. Né? Para que a gente pense, é o que eu estou dizendo, aí a gente faríamos uma ação planejada para aquele investimento. Mas enfim, isso são coisas que eu acho que, o que isso quer dizer, Janaína, que essa última colocação, o nosso tempo já está quase terminando, e o que eu acho que é legal, tudo leva para quê? O conhecimento, no caso da arquitetura, o autoconhecimento para que as pessoas consigam extravasar isso na sua casa, e no teu caso, eu acho que a empresa, ou o marketing, a pessoa ter conhecimento do seu negócio,
né? De entender quem é o cliente que ela quer atingir, entender quantos ela precisa atingir, qual é o faturamento. Eu acho que tem que ter uma clareza do seu negócio. E, no meu caso, uma clareza da sua vida para tentar executar a casa que seja compatível com essa vida, né? E eu acho que tudo leva para o autoconhecimento, que eu acho que é coisa que a gente fala muito no Casa de Raiz, e é um conhecimento que eu acho que também se precisa no marketing, né? Porque o marketing nada mais é do que traçar uma estratégia para executar um plano, enfim, para te atingir um objetivo que vai fazer o teu negócio melhorar, crescer, enfim, né? Te trazer algum benefício, assim como a casa também traz benefício, né? Mas, Jana, eu acho que a nossa conversa foi incrível. Ah, eu adorei. Tá nós devemos ter aí mais uns 4 minutinhos, 3 minutinhos. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, coloca aí. Se der tempo, a gente responde aqui. A Jana pode responder, senão a Jana também depois pode responder em box. E eu queria te agradecer já, né, Jana, por ter essa disponibilidade de vir aqui, trazer um pouco do teu conhecimento para nós. O marketing, que é uma área que eu acho assim fantástico. Sempre que eu posso, eu leio alguma coisinha, acompanho algum Instagram que tem a ver com marketing, ou alguma pessoa que é referência que também fale sobre isso. Eu acho que todos nós devemos, assim como todos têm casa e precisam cuidar dela, todos precisam de saber pelo menos ter uma clareza do que é o marketing, do que ele pode fazer pela vida da gente. Né? Tá. Também agradeço demais a oportunidade. Achei muito legal. A gente, acho que sem o roteiro, né, conseguir criar esse paralelo entre arquitetura, né, e essa parte de gestão e mercado. Eu achei muito interessante. A gente tem que está pronto, né, para uma nova realidade, né? Esse termo até é estranho, assim, né? Mas para esse mundo que vem vindo agora, pós-Covid, então a gente precisa adaptar o nosso negócio, a nossa casa. Ter um olhar atento, né, Janaína? Exato. Ter um olhar atento, eu acho, a todos os segmentos que norteiam a nossa vida, enfim, o nosso negócio ou a casa, mas eu acho que a gente tem que estar muito atento a todos os passos, porque eu acho que esse momento não admite erro, como tu falou. Eu achei bem interessante essa colocação. A gente não tem tempo, nem verba, nem tempo disponível, nem espaço mais para erro, né? Eu acho que tudo tem que ter mensurado mesmo e planejado. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa coisa de falar de marketing aqui foi muito interessante. Então tá ótimo. Muito obrigado. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida nessa área de marketing, o meu Instagram é @jana.leog e da minha consultoria @socialx. Eu espero vocês por lá. Muito obrigada a todos. Se cuidem. Vamos passar por essa juntos, viu? Ellen, um prazer te ver. Saudades. Tá, Jana, e eu quero dizer também para o teu público aí que assistiu a live ou que vai assistir ainda, porque também a gente acabou fazendo a live num horário que às vezes as pessoas estão envolvidas em outra coisa, mas muita gente assiste depois. Eu gostaria de convidar para continuar seguindo o Casa de Raiz e visitar o nosso site também, que é o casaderaiz.com. Que a gente fala sobre casas, a gente fala sobre o jeito de morar e sobre o reflexo das pessoas nessas casas. É sobre essa arquitetura que a gente acredita e que a gente gosta de conversar. Beijo grande, Jana. Tá, te espero aqui em Brasília. Falar contigo. Tá legal, bom, beijo. Muito bom falar contigo. Obrigadão. Tchau. Obrigada a todos que ficaram aí na live com a gente até o final. Adorei. Tchau, tchau, gente.